Se você leu a fase do Alan Moore no Monstro do Pântano e gostou, obrigatoriamente você tem que ler a fase do Rick Veitch. No final da fase do Alan Moore, quem assumiu os desenhos foi o Rick Veitch. E depois que o Mago abandonou as histórias do Monstro do Pântano, quem assumiu tanto o roteiro quanto a arte foi o próprio Rick. Então, né, mas muita gente pergunta sobre a qualidade desse quadrinho. Será que ele é bom? É do nível da fase do Alan Moore? Ficam muitas dúvidas no ar. Dizer que é no nível da fase do Alan Moore é um pouco difícil, né? Porém, se mantém muito próximo, porque é um quadrinho de altíssima qualidade. O Rick Veitch entendeu bem a ideia do Alan Moore e conseguiu expandir o que o Mago fez na revista. Porém, dizer que essa HQ é basicamente uma expansão do que o Alan Moore fez com o personagem é no mínimo injusto com o Rick Veitch. O Veitch, ele acompanhou o Alan Moore por bastante tempo e ele entendeu a ideia do autor original, do que ele queria fazer com o personagem, e ele conseguiu tomar uma autonomia dentro da revista muito grande. Porém, claro, sempre expandindo o que o Alan Moore fez e trazendo coisas originais, porque a mitologia do Alan Moore é fantástica e até outras revistas mesmo aproveitaram dessa mitologia, como Hellblazer e Sandman do Neil Gaiman. Inclusive tem um artigo no site sobre isso, né? Sobre as 3 séries, o aproveitamento da mitologia do Monstro do Pântano do Alan Moore e tudo isso. O Rick Veitch, ele pega vários elementos que o Alan Moore criou, e inclusive alguns acontecimentos dos volumes 5 e 6 do Monstro do Pântano, do Alan Moore, e eles vão remeter diretamente nessa revista. Porém, o quadrinho não é só isso. Ele consegue te trazer ideias novas, dilemas novos, inclusive uma discussão filosófica diferente do que foi proposto pelo Alan Moore na maior parte dos volumes. Ele tem uma autonomia no roteiro, na história e até um acréscimo na mitologia por parte do próprio Veitch. Ah, e um detalhe, não só na mitologia do Monstro do Pântano, porque do Hellblazer também influencia, tá? Não acha que o Veitch ele é um escritor qualquer que assumiu depois do sucesso do Alan Moore, não. Ele conseguiu criar algo próprio que foi muito influente no futuro, tanto do Monstro quanto do Constantine. Porque o quadrinho, ele não mostra só o Monstro do Pântano, ele também mostra o John Constantine de uma melhor forma. É aquele John que a gente realmente gosta de ver, manipulador, que não é só um cara bonzinho, um cara ruim, que tem todo um objetivo no final, manipula todo mundo. É o John Constantine na sua melhor forma. E com certeza essa fase aqui foi uma das que ajudou a moldar a personalidade do personagem por todo o Hellblazer. Mas dá pra dizer que o enredo, a ideia do Rick Veitch é tão boa quanto a do Alan Moore? Em alguns momentos até que dá sim. Os conceitos do Veitch giram muito em torno do Parlamento das Armas. Parece que foi algo que o Alan Moore criou e ele gostou muito, né, dentro da revista. E a história ainda traz alguns outros personagens, né, como a Abby, que é a mulher do Monstro do Pântano, o Chester, que apareceu... eu não tenho certeza se ele foi criado no Alan Moore, mas ele foi presente lá, tanto que tem algumas histórias fantásticas envolvendo ele lá dentro. E em questão de desenvolvimento de enredo, o quadrinho consegue ser bastante autêntico. No início, você vê que o Rick Veitch ainda se prende muito ao que o Alan Moore fez. Porém, com o desenvolvimento da história, você vê cada vez mais ele se soltando. E, inclusive, tem aparições do Alan Moore no quadrinho, né? De novo. Todo mundo diz que esse personagem é o Alan Moore, principalmente no final do volume 6. Do Monstro do Pântano da fase do Moore. Mas então, com essa autonomia de roteiro, a história vai caminhando cada vez mais para uma ideia própria do Veitch. Ele vai se soltando do Alan Moore, vai se soltando das fases passadas e acaba te mostrando uma ideia dele, uma expansão dele e acrescentando cada vez mais. Então não dá pra dizer que nas edições futuras é basicamente tudo do Alan Moore. Beleza, boa parte é estabelecida por ele. Porém, o Veitch, ele teve ideias fantásticas para inserir no Monstro do Pântano. Dá pra dizer uma coisa também dessa fase do Rick Veitch. Pra quem leu toda a fase do Alan Moore, ela é uma grande homenagem a várias coisas que o Alan Moore fez. Referências tem de monte aqui, o primeiro encadernado do Alan Moore e aqui no Rick Veitch. Não sei se vocês conseguem perceber. Pra quem leu o volume 1 do Alan Moore, pega de cara e sabe que é uma das melhores histórias da fase do Moore, né? Sem contar milhares de outras referências, né? Isso aqui é um deleite para os fãs da fase do Alan Moore. Sem contar personagens que aparecem, são mais desenvolvidos, é muito legal tudo que o Rick Veitch veio fazendo nesse encadernado. Então o pessoal pergunta, né? Vale a pena ler a fase do Rick Veitch? E com toda certeza eu posso afirmar que sim. Porque não é só uma expansão do que o Alan Moore fez. Ele toma autonomia, pega referências, ele pega um balde de ideias novo, pega o que o Alan Moore fez, mistura tudo, pega as ideias dele e joga aqui. Regênese Volume 1 é um quadrinho que está à altura de ser o sucessor da fase maravilhosa do Alan Moore.
Sem contar que aqui é uma preparação para algo que vai estar na mitologia do monstro por muito tempo, muito presente. Então, pessoal, é isso. Monstro do Pântano Regênese, volume 1. Vem pro pântano, principalmente para quem leu a fase do Alan Moore. Vem conhecer o que o Rick Veitch fez, porque o cara é competente, o cara é bom. Conseguiu suceder o Moore e trouxe pra gente uma das melhores histórias do Monstro do Pântano, que é um dos grandes personagens da Vertigo. É praticamente quem fez nascer o selo, né? É um dos principais. Então é isso aí, pessoal. Quem achar esse quadrinho, quem gosta da fase do Alan Moore, compra porque vale a pena e não é qualquer história. É isso aí, pessoal. Valeu.